pessoal, sejam bem-vindos! Estamos começando o programa Crianças em Movimento, programa semanal na web para quem gosta de crianças e de esporte. Um programa leve, descontraído e com muito conhecimento para ser compartilhado por grandes especialistas que estão aqui junto comigo, pessoal. Começando, eu vou apresentar a vocês Cláudia Barros, fundadora do Movimento Mirim. Seja muito bem-vinda, Cláudia! Oi, gente, tudo bem? Muito bacana, estou super feliz de estar aqui hoje, começando esse projeto. Acho que vai ser muito legal, um espaço muito bom para a gente conversar um pouquinho sobre criança e sobre movimento. Muito bom, muito bom. E do Rio de Janeiro para o mundo, sim, ela que está aqui, professora Renata Rodrigues. Seja bem-vinda, minha querida. Ok, pessoal, tudo bem? Diretamente do Rio de Janeiro, nesse programa Crianças em Movimentos, e vamos ter um bate-papo muito bacana. Um prazer, Marcelo, um prazer, Cláudia. Prazer todo nosso, professora Renata Rodrigues. E programa bom, galera. Toda semana tem convidado bom também. E para começar o nosso programa, nada melhor do que ela, Camila Brandão, fundadora do Instituto Spara, que é pioneiro no nado artístico adaptado. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Marcelo, Claudinha, Renata. É um prazer imenso estar em programa com vocês, mas principalmente estrear. Então, vamos com tudo aí, sucesso para vocês. Obrigada pelo convite. Muito bom, pessoal. E como podemos deixar, vamos já começar no pique aqui, já vamos começar a perguntar para os nossos especialistas, para a nossa convidada Camila. Começando com você, Claudinha. Por favor, conta para a gente qual a importância do movimento para as crianças, Cláudia. Gente, olha só, se a gente for pensar no comecinho de vida das crianças, o movimento ele é fundamental porque ele viabiliza literalmente o desenvolvimento, né? Vamos lembrar que aquele bebezinho pequenininho, ele ainda não acessa a linguagem verbal. E ele precisa primeiro se comunicar com os outros, e o corpo é fundamental para isso, é uma ferramenta para isso. Nesse momento ele está em linguagem corporal, então ele sinaliza com o corpo dele o que ele quer, o que ele não quer. O movimento também viabiliza que ele faça diversas descobertas nesse mundo. Então, por exemplo, a partir do momento que ele começa a ter domínio da mãozinha dele, que ele começa a pegar os objetos do mundo, é a partir do momento que ele começa a se deslocar pelo ambiente, que ele começa a conceber que ele é uma coisa diferente de todas as outras coisas do mundo. Isso se a gente pensar no comecinho da vida. Mas depois, se essa criança ela for de verdade continuando a se movimentar, a se exercitar, hoje a gente sabe, a neurociência hoje sabe que o exercício físico, ele ocasiona, na verdade, um aumento de células nervosas, né, que são os neurônios, quer dizer, existe essa neurogênese aí, esse crescimento de neurônios, principalmente numa região que é fundamental para a memória, que é o hipocampo. Então, se a gente cultivar essa cultura com as nossas crianças de se movimentar, de verdade mesmo, a gente também está facilitando todo esse desenvolvimento cognitivo. Sensacional. Isso aí, galera. Então, criança em movimento, turma. É importante, como a gente pôde ouvir pela fala da Cláudia, criança em movimento, turma, muito importante. Camila, conta um pouquinho. Eu venho acompanhando o projeto do Spara. Gente, eu sou um apaixonado pelo projeto de vocês. Uma coisa linda, um trabalho maravilhoso lá que você realiza junto com as outras meninas aqui, a Angélica, a Lara, a Luísa, né? Fantástico. Mas me conta uma coisa. Nesses 3 anos que eu venho acompanhando o projeto de vocês, eu vejo que vocês vêm cada vez mais melhorando o trabalho, né? Ou seja, as meninas começam cada vez mais a entregar coisas que a gente não imaginava há 3 anos atrás. Então, a pergunta que eu faço para você, como é que é o trabalho que você realiza para correr esse aprimoramento aí, que fica nítido no repertório motor dessas crianças e jovens que fazem parte aí do projeto? Olha, Marcelo, você falou muito bem que a gente tem uma equipe aí, né, junto, trabalhando para isso. Então, a nossa equipe conta com a Angélica, a Isabela e a Luísa, que são as técnicas que estão ali na borda da piscina, e tem eu também, como fisioterapeuta. É uma equipe que tem muita expertise, não apenas técnica, né, mas também na modalidade em si, porque somos todas ex-atletas de nado artístico, e com certeza é um fator que contribui muito para esse processo de aprendizagem deles, né? Ao longo do nosso percurso, claramente, a gente foi aprimorando o nosso repertório de estratégias, também a nossa capacidade de observação e individualização da aprendizagem de cada um deles.
o que cada um ia mostrando para a gente. Uma das estratégias que eu não posso deixar de comentar, que ajudou demais a identificar a evolução deles, foi implementar uma avaliação com feedback visual, que foi uma sugestão da Claudinha, que, para quem não sabe, ela foi nossa voluntária no primeiro ano do Inspire, em 2016, e sempre se faz presente na nossa caminhada, mas realmente foi uma estratégia que a gente implementou e que deu uma qualidade muito melhor de avaliação e de resultado, né, de evolução. Então, em 2019, a gente mudou a forma de avaliação, que era uma avaliação só descritiva, para uma avaliação com feedback visual. Então, a gente faz uma avaliação a cada 3 meses, na qual os atletas executam alguns movimentos básicos que foram pré-determinados pela comissão técnica para avaliar esse desempenho e evolução. Isso tudo é filmado, avaliado por todas nós em uma reunião, e a gente elabora um vídeo com um relatório detalhado, com fotos de cada um desses movimentos, e o que ele está fazendo de bom e o que ele precisa melhorar. Então, para que eles entendam o que está sendo pedido, a gente tem um vídeo e algumas fotos dos movimentos de uma das técnicas fazendo, e em seguida a gente coloca o vídeo ou a foto dos atletas, e a gente descreve bem detalhadamente o que é que eles precisam enxergar. Então, isso foi muito bacana, a gente entrega isso para os atletas e para os pais, que também são grandes apoiadores nossos nesse desenvolver deles. E a gente consegue fazer com que eles entendam o que precisa ser melhorado e o que melhorou. Eles identificarem o que já melhorou, que também é bem legal. E a gente acredita que esse aprendizado é uma via de mão dupla, sempre. A gente se coloca à disposição com a nossa expertise sobre os movimentos e técnicas, né, que devem ser executados, e eles trazem a questão da limitação deles. Então, a gente aprende junto, e juntos a gente traz essas possibilidades, as adaptações. Então, acho que é um conjunto de tudo isso que eu trouxe, que a gente faz para que eles se desenvolvam na melhor potência deles. E, Camila, a gente já pode ver assim, uma mudança, essa aquisição de um ganho motor melhor dentro da piscina para o dia a dia deles, das atividades que eles fazem em casa? Sim. As mães, né, os pais, a família, eles mesmos trazem, mas a família traz muito isso, não só em termos de aprendizado motor, mas também cognitivo, né, foco, concentração, compreensão e também de saúde. Então, muitos deles acabaram emagrecendo, se preocupam mais, né, também com o corpo, têm esse entendimento do que é ser uma pessoa mais saudável. Então, essa busca também, com certeza, contribui demais para o processo todo. Renata, aproveitando esse gancho aí que a Camila acabou de falar para a gente, dessa melhora também na atividade do dia a dia, a gente pode traçar um paralelo de crianças que fazem atividade física, ou seja, crianças que estão em movimento em algum programa, seja ele numa academia, numa escola de natação, num clube, com crianças que não estão em movimento, assim, uma melhora a nível de rendimento escolar, Renata? Então, Marcelo, já temos estudos científicos que apontam essa melhora, que crianças que estão engajadas em um programa esportivo, seja na escola, ou seja, no clube, academia ou outra instituição, têm melhor desempenho acadêmico. Inclusive, o American College trouxe para a gente um documento, acho que em 2016, já deve ter feito uma nova revisão, que é sobre um estudo enorme, tá? Que traz esses benefícios. E quanto mais cedo essa criança é colocada em atividade física, fazendo uma participação esportiva, melhor é no desempenho dela acadêmico. Ela melhora a concentração, ela melhora o foco, ela melhora a capacidade de assimilar conhecimentos diferentes, porque ela alimenta e ela está integrada, porque tudo passa pelo corpo, né, Marcelo? A gente tem que registrar pelo corpo para poder dar a nossa mente, o nosso pensamento. Então, é muito favorável e é nítido para quem está na prática, né, no chão da quadra, ou na borda da piscina, ou no campo, é nítido aquela criança que está atrelada a um programa esportivo, o quanto que tem de feedback da família, dos professores, dos educadores, que essa criança se desempenha melhor. Então, acredito que isso seja cada vez mais um olhar que nós temos que ter e valorizar a educação física nas escolas e também a prática esportiva em clubes, instituições e nas academias.
Fazendo uma provocação rapidinha para você, Renata, você não acha que os professores precisam vender, entre aspas, mais isso para a direção de escolas, principalmente, que é a grande base, né? A nossa base é na escola. Né? Todo mundo aqui, né, passou na escola, bem ou mal, nós passamos na escola. Então, a gente não precisa trabalhar mais isso? Precisa. O professor de educação física, ele tem que entender que ele não se limita só a chegar da aula dele na quadra. Ele tem condições pela própria formação universitária dele, de dialogar com esses outros profissionais, profissional de português, de matemática, a direção, e mostrar o quanto que a disciplina dele interfere e positivamente no desempenho acadêmico dessas crianças. Então, ele tem que fazer esse paralelo, ele tem condições para isso e tem que dialogar para fazer com que essa educação física não fique como taxada de atividade extra, e sim uma atividade fundamental para o desenvolvimento das crianças. Perfeito, perfeito. Grande professora Renata. Então, galera, ó, explodiu a cabeça. Primeira explosão de cabeça aqui no programa. Vamos dialogar, vamos vender mais a nossa atividade, tem estudo, vamos atrás disso. Além de dialogar, o que é muito importante? A gente saber como motiva e engaja. Então, eu pergunto para você, Camila, porque eu vejo o seu grupo... Gente, são umas pipocas elétricas, aquelas crianças e jovens no seu grupo. Me conta uma coisa, como é que você motiva e engaja tanto, não só, né, as crianças e os jovens que participam, mas também a família, né? Conta um pouquinho para a gente, que acho que isso é importantíssimo para você, independente do grupo ou modalidade que você pratica. Eu acho legal, só até já ia pegar o gancho da Renata para falar sobre a inclusão também na aula de educação física, né? Porque muitas vezes a aula de educação física é taxada como uma atividade extra, né? Tipo, agora a gente vai brincar, né? Aquela coisa mais relax. Mas também colocar não só a importância da atividade física, né? Da aula de educação física, mas a inclusão das pessoas com deficiência nessa aula, né? Porque muitas vezes você deixa a pessoa com deficiência física ou cognitiva meio de café com leite. E essa não é a ideia, né? A ideia é realmente integrar. Então, a criatividade é muito importante, e isso tem tudo a ver também com o que eu vou falar agora, mas eu acho que todo mundo tem ferramentas, todo mundo tem potencial para criar estratégias e trazer todo mundo para perto, não só pessoas com deficiência, às vezes aquele aluno que não se dá bem com o handball e a aula é de handball, né? Então, por aí vai. Mas você sabe, Marcelo, que quando eu recebi essa pergunta sua, eu falei, gente, eu preciso falar de motivação pré e pós-pandemia, pré e peri, né? Pré e durante pandemia, porque são dois momentos completamente diferentes. Então, se você me permitir, eu vou dividir essa resposta em dois momentos, né? Bom, eu cuido da parte administrativa, né? Mais da parte administrativa, que eu sou gerente do Inspara, mas pelo menos uma vez por semana eu sempre estava ali na piscina para ajudar, né? Ou para dar apoio para as técnicas, para os atletas e para as famílias que também sempre estão ali esperando o treino, né? E com certeza, sem sombra de dúvida, essa é o melhor momento da minha semana, que é o foco, é o combustível do meu motor, o que me alimenta e me motiva a continuar, né? Porque você está vendo aquilo tudo que você está no computador organizando, você está vendo ali o produto, vamos dizer assim. Então, com certeza, é um dos melhores momentos ali. E assim, a motivação, eu não vou generalizar, obviamente, mas a vivência que a gente tem com as pessoas com deficiência, sem querer rotulá-los como, eles são muito alegres sempre, eles são muito... Mas eles são. Mas por quê? É uma essência deles, de querer estar lá, de estarem motivados, de quererem essa troca, de estar com os amigos, essa valorização do grupo. Então, essa troca de motivação é muito legal, porque não é a gente que tem que motivar sempre. Eles também nos motivam. Então, acho que todo o nosso trabalho é baseado em uma troca. Mas, claro, né, tem aqueles dias mais específicos que tem alguém que não está muito bem naquele dia e que a gente precisa ter alguma estratégia. E a gente trabalha muito com observação e comunicação, né? Observação e conversa. Então, observar o que aquele aluno, aquele atleta está te mostrando naquele dia, e dentro das suas estratégias, das suas experiências, propor aquilo que vai funcionar naquele dia para aquele aluno, porque não necessariamente é sempre a mesma estratégia.
Então, ao longo do tempo, a gente vai também conhecendo a personalidade de cada um deles, vai observando o que precisa para conseguir alcançar o objetivo daquela aula, e às vezes não dá certo, e está tudo bem. Então, esse respeito também, né, à sua limitação e a limitação da sua equipe, dos seus atletas. Então, acho que comunicação e observação, obviamente que assim, eu nem entro na questão de estratégias de motivação, porque acho que são N, seria impossível a gente, né, elencar aqui. E um Mas dia acho que diferente do a outro comunicação também, né? e observação. Maravilha, maravilha. Claudinha, me fala uma coisa, considerando a geração alfa, galera, a geração alfa, aqueles nascidos a partir de 2010, tá? Aquele garoto que está aí com você na sua piscina, na sua quadra. Quais as habilidades que o professor precisa desenvolver para poder engajar as crianças em seu programa esportivo, nessa geração aí que está nos reaprendendo, né? Nos fazendo reaprender a dar aula? Vamos lá. Eu acho que a Camila trouxe questões bacanas aí a respeito de motivação, né? E, gente, sempre que a gente se reporta a essa geração, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os eletrônicos, né? Então, são os iPads da vida, o iPad, o iPod, não sei mais o que, né? Isso está aí. Então, assim, não adianta a gente repudiar esse tipo de aparelho, porque é uma realidade, isso está na nossa frente. Agora, a grande questão é assim, a gente pode usar isso como uma ferramenta a nosso favor para motivar essas crianças. Simplesmente repudiar, na verdade, a gente está se opondo a alguma coisa que para eles é muito importante. Eu não posso me opor a alguma coisa que eles valorizam. Então, eu posso usar isso como um recurso. Eu posso, por exemplo, pegar o meu celular e filmar a aula e mandar para eles por WhatsApp. Sabe? A gente está usando alguma coisa que é importante para eles para valorizar alguma coisa que é importante para a gente também, que é o nosso próprio trabalho. Então, acho que a gente tem que entender essas ferramentas como meios de facilitadores na nossa comunicação. Eu acho que é por aí o caminho, né? Não repudiar, porque isso existe, mas se isso facilitar o nosso acesso a essas crianças, se essa é a linguagem deles hoje, eu acho que a gente precisa usar isso a nosso favor, né? E sempre assim, com esse fim. Qual que é o meu fim? Qual que é o fim dessa história? Eu quero que eles se movimentem, eu quero que eles se motivem, e eu quero, na verdade, me aproximar deles. Eu quero que essa relação ela seja uma relação importante. E na construção desse vínculo, eu preciso levar em conta qual é a linguagem deles, como que eles dialogam hoje. Se é esse o caminho, é esse o caminho que eu vou usar. Muito bom. Renata, me conta uma coisa, como é que a gente pode engajar mais as crianças nos programas esportivos, seja realizados nas academias, que vem crescendo cada vez mais, né? Ou também no after school, né? nas escolas esportivas, dentro das escolas? Essa pergunta, quando você me fez, eu adorei. Porque, primeiro, no final do século passado, né, na virada dos anos 90, início do novo século, foi quando houve também esse boom dos programas esportivos nas academias, porque ficava muito restrito aos clubes, instituições e algumas escolas que faziam extraclasse, e aqui no Rio de Janeiro tem os clubes escolares, que eu também acredito que tem em outros estados do nosso país, que são clubes esportivos após as aulas. Mas nas academias ainda era uma sementinha que na virada do século, no início dos anos 2000, foi um boom. As grandes redes de academia começaram a colocar quadra nas suas academias, piscinas maiores, e deixou de ser um apêndice. A área esportiva deixou de ser um apêndice no fitness e virou um grande ramo, e um ramo que cresceu muito, e que hoje é um dos pilares de muitas academias, é esse trabalho infantil. Agora, não adianta ter tecnologia, não adianta ter instalações maravilhosas se o professor continuar ensinando como no século passado. Então, esse professor, ele tem que entender que não é só chegar e mandar a criança correr, aquecer, ele tem que ter uma linguagem pedagógica, uma linguagem moderna para o século XXI. Então, ele tem que dialogar com essas crianças. Eu vou pegar um gancho aqui da Camila, da motivação e também da inclusão, trazendo também essa questão da inclusão. Essas crianças, elas
não precisam ter uma deficiência para serem excluídas. Basta a sua aula ser uma aula que não desperta o interesse, que não desperta a vontade de realizar. E parte do princípio de que o professor ele tem que ser o melhor exemplo, ele tem que se jogar na atividade com essas crianças e mostrar que ele ama aquilo ali e que ele está aberto a ouvir. Então, tanto na academia quanto na escola, esse professor tem que se desprender assim. Não é raro a gente escutar, eu ensino como eu aprendi. Não, a gente não pode ensinar como a gente aprendeu. A gente tem que ensinar nessa linguagem, como a Claudinha falou, para as crianças alvos. Tem tecnologia? Use a tecnologia. Filme, traga jogos interativos que passe pela tela do computador, mas que o corpo tenha que resolver. Traga curiosidade. Se não tiver prazer, a criança não vai aprender. E aí, um apelo também para as escolas, para a rede pública. Invistam, porque investir na prática esportiva é investir não só em projetos esportivos olímpicos, é investir em saúde, é investir em educação, em formação integral. A gente está vivendo um momento onde saúde está sendo falada e atividade física falada o tempo todo. E as escolas querem tirar os tempos de educação física, resumir os tempos de educação física. Então, a gente precisa engajar esses professores, engajar a comunidade, engajar os professores. E terminando a minha fala, falando de inclusão, esse gancho da Camila me sensibiliza muito, porque me incomoda quando as pessoas falam de inclusão e apenas fazem uma integração. Não basta integrar. Nós temos que preparar nossas aulas, onde não é, eu dei uma função para aquela criança que tem dificuldades fazer. Isso não é incluir, isso é integrar. Incluir é quando aquela criança é capaz de realizar aquela aula que é feita para todos, dentro das suas limitações e capacidades. Quando ela está incluída plenamente, ela vai organizar o seu corpo, organizar o seu aprender dentro dessa situação. Então, nós temos que ser profissionais mais engajados com a proposta de transformar pessoas através da prática esportiva. Fantástico, fantástico. Galera, 22 minutos aqui de programa, a cabeça está explodindo, está sendo um grande aprendizado. E eu vou em cima dessa linha de grandes aprendizados, e basicamente nós vamos fazer uma rodada aqui de grandes aprendizados agora. Começando pela Camila. Camila, me conta uma coisa. Quais foram os grandes aprendizados que você experimentou na sua carreira, principalmente nessa fase aí do Inspara? Bom, olha, vou ser sincera que quando eu recebi o roteirinho, eu falei, gente, que pergunta é essa? Só o Marcelinho para fazer esse tipo de pergunta. Não sei se a resposta, né? Não tem certo e errado, enfim, mas não sei se é a resposta que você esperaria, mas de fato é o que eu sinto de compartilhar, né, com vocês aqui no programa, porque eu acho que é uma pergunta muito difícil, ela é extremamente ampla. Eu já aprendi muita coisa, mas eu tenho certeza que eu ainda tenho muito a aprender. Inclusive, acho que esse é um aprendizado constante, né, de ter humildade, de reconhecer que eu não sei tudo e que eu estou aqui para aprender sempre. Mas na minha cabeça vem 4 coisas, né, que eu aprendi e continuo aprendendo constantemente, mas são aprendizados que eu tive com as minhas experiências enquanto atleta, com experiências profissionais e pessoais, né, ao longo da minha vida, e obviamente com o Inspara, que eu estou a todo momento aprendendo muito, e eu levo tudo isso tanto para a minha vida pessoal quanto profissional. Então, o primeiro aprendizado que eu gostaria de compartilhar, que é o que a gente está falando aqui a todo momento, seja a pessoa com deficiência ou não, mas ter um olhar humano. Então, enxergar a pessoa como ela é, sem mais, nem menos, com os defeitos, as qualidades, limitações potenciais, né? Sejam eles quais forem. Então, esse é um aprendizado que eu coloco em prática tanto com os nossos atletas, quanto as pessoas com as quais eu me relaciono no dia a dia, minha família, meus amigos, comigo mesma, entender que cada um é único daquele jeitinho que ele ou ela aceitar que todos somos humanos, sujeitos a erros e acertos, e entender essas limitações e encontrar possibilidades, né? Então, essa é uma das coisas que me vem muito forte. A segunda coisa é a perseverança. Eu sou uma pessoa extremamente perseverante. Obviamente que minha vida de atleta me ensinou isso, com certeza.
Mas também eu tenho, né, exemplos grandes do Inspara, que quando a gente tem alguma dificuldade financeira, né, todo mundo sabe que terceiro setor aqui no Brasil não é brincadeira, a gente tem bastante barreira, mas que a gente vem constantemente também quebrando, né, e superando. Ou quando tem algum imprevisto, aparece uma pandemia do nada e a gente tem que rebolar nos 30, né? Acabei não terminando eu falei que ia separar pré e pós-pandemia, aquela pergunta que você falou da motivação, e acho que é isso, né? Conseguir tirar estratégias e criatividade para usar essa tecnologia a nosso favor, sendo que eles estão com um super estímulo, né? De tecnologia, de computador, então acho que é perseverar, né? Você encontrar estratégias dentro de você que vão te ajudar a superar aquela barreira, ou enfim. Autorresponsabilidade, então, é uma outra coisa também que eu aprendo muito, é não terceirizar aquilo que me pertence. Então, se eu errei, eu assumo, corrijo. Se eu machuquei, eu reconheço, peço desculpas, faço diferente da próxima vez. Sobre aceitar as consequências das minhas escolhas, das minhas ações e me dispor a aprender com elas. Né? Eu acho que isso é a autorresponsabilidade que todo mundo deveria cultivar, né? Que eu acho que a gente terceiriza muitas coisas. Eu falo eu ainda, né? Porque é isso tudo que eu estou no processo. E por último, paciência, que acho que agora a gente está tendo uma surra de teste, né? De paciência. Então, um dos meus maiores aprendizados, ao mesmo tempo, os maiores desafios, acho que nos dias atuais, né, está sendo testada na sua maior potência. Mas outro dia eu li algo sobre paciência com as crianças que eu queria compartilhar aqui, porque eu peguei esse aprendizado também para minha vida. O texto ele dizia que a gente não precisa aprender a ter mais paciência. A gente precisa aprender qual que é o nosso limite e saber lidar com aquilo antes da gente extrapolar, em qualquer situação da nossa vida. Então, se eu me conheço, eu sei até onde eu vou. E aí, quando eu precisar parar, seja meditando, seja dando uma volta no quarteirão de máscara, seja qualquer estratégia que você encontrar, para que você não extrapole aquilo. Então, na verdade, não é ter mais... Porque eu sempre falo, preciso ter mais paciência. E talvez não. É esse conhecimento de saber qual é o meu limite, de respeitar esse limite e ver o que eu posso fazer, quais estratégias eu posso utilizar para não ultrapassar isso, né? Então, qualquer que seja essa estratégia, porque ela é individual e intransferível, mas que seja um aprendizado, acho que para todos nós. É uma coisa que eu também carrego para a gente se manter firme dentro desse caos, né? Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Então, galera, olhar humano, perseverança, autorresponsabilidade e paciência, os quatro grandes aprendizados que a Camila aí compartilhou com a gente, galera. Se fosse o Galvão Bueno, eu ia gritar, tetra, mas muito bem. Vamos lá, Cláudia, conta para a gente, você que está nessa fase dando curso para professores, para diferentes instituições, conta um pouquinho para a gente quais são os grandes aprendizados desse momento. Nossa, acho que a Camila trouxe tanta coisa, não sobrou muita coisa, gente. Mas eu vou resumir tudo em uma questão só. Eu acho que quando a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz de verdade, a gente mobiliza e a gente encontra caminhos, né? Então, a gente está num momento super difícil e eu acho que esse programa é a maior prova disso. A gente não estaria aqui nessa plataforma, pensando em usar essa plataforma, pensando em criar um programa como esse, se a gente não tivesse nesse momento. Então, eu acho que a gente sempre busca, se a gente gosta de verdade daquilo que a gente faz, se a gente está encantado com aquilo, a gente vai mobilizar essas emoções na gente, a gente vai buscar um caminho. Então, eu acho que o grande aprendizado hoje, trabalhando com professores em diversos universos, né, conhecendo muito, não dá errado quando você se dedica e quando você fez a escolha que, na verdade, assim, o que te mobiliza, né? Por que você fez aquela escolha? Da onde que veio aquilo tudo? Então, eu acho que a grande questão é essa. Técnica, conhecimento, informação, tudo isso, na verdade, tem que estar nesse pacote. Mas o mais importante, aquilo tem que estar ancorado essa foi a escolha da tua vida. Então, aquilo tem que fazer sentido para você.
Na época que eu gerenciava o programa infantil, e eu fiz isso durante muitos anos, né? Durante 20 anos, tinha uma coisa que eu sempre trazia assim, para a minha equipe, né? Que era a seguinte: essa aula ela vai ter 45 minutos. Vão ser os melhores 45 minutos dessa criança e seus também, ou vão ser os piores, porque o tempo é o mesmo, né? Se a gente for olhar no relógio, ela vai começar naquele horário, ela vai terminar naquele horário. O que você vai fazer desse período de tempo, quais são as trocas que você vai ter com essa criança, são escolhas suas. Então, faça disso o melhor, né? Faça disso, enfim, a tua assinatura. Você assinaria esse trabalho? É disso que a gente está falando, né? Então, eu acho que esse é o maior de todos, assim. E trabalhando com muitos professores, eu não tenho ideia, de verdade. Acho que a Rê também não. De quantas, nem você, né, Marcelinho? De quantas pessoas, de alguma forma, a gente acabou inspirando, e mesmo sem saber, né? Quantas pessoas passaram pelos cursos que a gente dá. Não tenho ideia, de verdade. Eu tenho certeza que bem mais, nossa, muito mais do que 1000. Não tenho ideia de quantos são. Mas, assim, eu aprendi muito com cada um deles, sabe? Porque tinha esse brilho no olhar. Se não tem esse brilho no olhar, esquece, o teu trabalho não vai para frente, aquilo não rende. Eu acho que esse é o grande ponto de partida. Fantástico. Então, aí, galera, deixa a sua marca aí nas pessoas, a sua marca positiva, aí, faça o bem. Use o poder de transformação que você e o esporte têm aí para a vida das crianças e futuros, né, adultos aí. Renata, me conta aí, quais foram os seus grandes aprendizados aí enquanto gestora aí de instituições esportivas? E professora, claro, sempre professora. Então, as meninas falaram coisas que realmente são importantes e que fazem parte da minha vida. Mas eu vou tentar acrescentar aqui mais alguma coisa. Uma das coisas que mais eu aprendi é que não adianta eu estudar, não adianta eu ter a função de professora ou de gestora se eu não tenho a função de pessoa humana. Então, eu tenho que ser uma pessoa melhor para mim e para o outro. Então, se eu não me aceito, se eu não me conheço, se eu não me entendo, se eu não me perdoo, eu não posso fazer esta prática com o próximo. A outra coisa que eu levo comigo é que ninguém faz nada sozinho. Esse programa é a prova disso. Nós estamos interligados. Os nossos alunos, as famílias dos nossos alunos, os outros profissionais que atuam com os nossos alunos, seja na escola, na academia, no clube, eles fazem parte de uma rede de relacionamento, de uma rede que tem como a única base aquele indivíduo, que é aquela criança que está conosco. Então, nós não fazemos nada sozinho, a gente tem sempre como aprender algo com o outro. E que essas crianças, elas nos ensinam todos os dias. Elas nos ensinam como sermos resilientes, elas nos ensinam como não aceitar certas imposições, elas nos ensinam a ser melhores, elas ensinam a sermos mais verdadeiros. Então, eu vejo essas crianças como os nossos professores. E uma coisa que eu fui aprendendo, foi difícil para mim, tá? Foi muito difícil, que eu fui aprendendo com o tempo, se eu não acertei de primeira, não tem problema. A gente pode fazer de novo. Então, o importante é que, do momento que eu identifico que eu errei, que eu não persista nesse erro, e para que eu possa fazer de novo. Porque sempre há uma oportunidade para quem quer acertar e quem tem essa vontade de fazer diferente e começar de novo. Tem que ter coragem e tem que ter vontade. Então, isso eu fui aprendendo, foi muito difícil, porque eu me culpava muito por errar, mas hoje eu entendo que eu tenho um outro dia, eu tenho uma outra oportunidade. Claro, ninguém quer errar. Eu faço de tudo, eu acordo de manhã, vou acertar 100%. Acho que a gente tem que acordar assim. Eu não vou errar hoje. Porém, se eu errei, eu vou reconhecer imediatamente e eu vou fazer assim, o que eu posso fazer para não errar mais? Então, acho que é isso que a gente aprende, assim, que eu levei para a minha vida. Sem dúvida nenhuma. Outro dia eu estava até compartilhando com um amigo meu, eu falei, ensine o seu filho, se ele faz coisas boas ou não na escola, como se fosse uma partida de futebol, porque o menino é tão louco no futebol. Eu falei, olha, se ele foi nota 10, se ele fez coisas muito produtivas, ele ganhou o jogo. Agora, se ele foi mal naquele dia, não produziu, né? Aí ele perdeu o jogo.
Agora, talvez ele chegue em casa e fale que não foi nem bom nem ruim o dia. E o futebol ainda propicia isso, né? Ele propicia o empate, que muitos esportes não propiciam o empate, né? Muito bom, meninas. É o seguinte, chegamos no nosso último quadro, 60 segundos. Única pergunta para vocês, e vocês terão só 60 segundos, serei muito cruel. Eu irei desligar o microfone de vocês se vocês estourarem os 60 segundos, tá bom? É o seguinte, começando por você, a nossa convidada aqui no programa 1, a fundadora do Instituto Inspara, Camila Brandão. Camila, para você, Criança em Movimento é... Olha, eu até brinquei quando eu estava programando aqui as respostas, falei, sou uma pessoa tão intensa, tão profunda, que é difícil ficar, né? Acho que já deu para perceber. Mas, para mim, a frase é: criança em movimento é o despertar para infinitas possibilidades. Eu acho que isso resume bastante muita coisa. Muito bom, muito bom, muito bom, Camilinha. E você, Cláudia? Criança em Movimento é... Gente, para mim, criança em movimento é criança aprendendo. Muito bom, fantástico, fantástico. E para completar o nosso quadro, eu dei 60 segundos, mas elas estão sendo extremamente rápidas, meninas. Professora Renata Rodrigues, Criança em Movimento é... É criança feliz, porque a gente só aprende pelo prazer. O desprazer dá como resultado não aprender. Muito bom, muito bom. Para eu não ficar excluído desse quadro, eu vou também falar que Criança em Movimento é oportunizar um melhor adulto no futuro, turma. Muito bom, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa, mas antes da gente terminar, e já convocar vocês para verem o segundo, porque esse aqui é um programa semanal, Crianças em Movimento, toda semana nas redes sociais aí, turma. Eu vou querer as despedidas, lógico, todo programa também tem suas despedidas, as suas propagandas, então eu quero saber o que vocês vão fazer ao longo da semana, meninas. Vamos começar por você, Camila. Eu gostaria muito de agradecer por esse bate-papo, foi incrível, aprendemos muito. Tá? Então, por favor, suas despedidas, minha querida. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre um prazer. Agora também conhecendo a Renata, a Marcelinha, a Claudinha já são parceirões aí de longa data. É sempre um prazer, eu aprendo muito com vocês também. São modelos para não só para mim, eu tenho certeza que para muita gente, assim como a Claudinha falou, o alcance de vocês com certeza é muito grande. Agradeço pela oportunidade de dividir o que a gente faz, né, pelo que a gente acredita, que é um mundo que realmente respeite a diversidade e não só respeite, mas valorize. Né? A gente falou tanto de inclusão da pessoa com deficiência no ambiente, né, de esporte e atividade física, mas tanto das pessoas sem deficiência, o quanto elas ganham de ter essa convivência, né? Então, você falou de serem adultos melhores e a gente realmente acredita nisso, né? Que a diversidade ela é para todo mundo, então todo mundo sai ganhando, não tem ninguém perdendo nessa história. Então, convido todo mundo a conhecer o nosso instituto, o nosso Instagram é @inspara.instituto, a gente sempre está colocando lá sobre os nossos eventos, atividades, mesmo sem a piscina, né, que é nosso ambiente de treino, a gente está mantendo os treinos online, então também quem quiser conhecer melhor ou tiver alguma experiência e puder ajudar enquanto voluntário, também a gente sempre agradece. Então, seja só para conhecer o trabalho, já está lindo, divulgar também. Obrigada. Muito obrigado a você, querida. Cláudia, suas despedidas, minha querida. Conta o que você vai estar fazendo essa semana e até semana que vem. Gente, antes de contar, eu queria, assim, de verdade, agradecer muito a audiência, né? Quem está assistindo a gente e essas 3 pessoas tão queridas. Na minha vida profissional, a gente, enfim, né, já fiz muita coisa, mas tem 3 lugares por onde eu passei, que são 3 lugares muito especiais e que fizeram parte de toda a minha formação. O primeiro lugar foi o Paineiras, onde eu fui técnica de nado sincronizado e está representada aqui pela Camila, que foi minha atleta maravilhosa, campeã brasileira, campeã sul-americana, e hoje está nesse projeto lindíssimo que é o Inspara, né, que a gente, enfim, atuou juntas. Então, é muito bacana ter uma representante tão especial assim. O outro lugar foi a Competition, que, enfim, eu fiquei 10 anos lá como professora e depois fazendo a gestão da área aquática, e o Marcelo foi um professor muito especial na época que eu estava lá, e depois, né, gestor, enfim, foi um cara incrível e está aqui, né, ele representando toda aquela empresa que me formou.
E o último lugar, que foi a Companhia Atlética, antes de eu abrir o Movimento Mirim, está aqui representada pela Renata. A Renata, na verdade, eu lembro quando eu entrei na companhia, eu entrei em contato com muita gente, assim, incrível, e eu sempre pensava, nossa, quando eu crescer, eu quero ser como eles. E a Rê era uma dessas grandes referências para mim. Então, assim, esse programa, essa estreia hoje para mim é muito bacana, porque, de certa forma, está me ajudando a reviver, né, essas memórias todas. Então, isso está sendo incrível. E agora, falando dessa semana aqui, na Movimento Mirim, gente, se vocês entrarem em www.movimentomirim.com, essa semana, somente essa semana, na verdade, a gente vai abrir e fechar o carrinho na sexta-feira, a gente vai ter uma promoção muito, muito bacana dos cursos online, a formação completa de desenvolvimento infantil. A gente tem 5 cursos lá, os 5 cursos vão estar com essa promoção na sexta-feira agora, então aquela promoção relâmpago, abriu o carrinho, fechou o carrinho à meia-noite, e aí depois volta tudo ao normal. Então, assim, não deixem de acessar essa página e, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, o WhatsApp de lá é 11 950 61 80 20, aí a gente explica tudo para vocês direitinho, tá bom? Muito bom, com certeza, galera. Não perca aí, hein? A partir de amanhã aí, abre o carrinho da Cláudia, vamos lá no Movimento Mirim. Professora Renata, me conta as suas despedidas e me conta que acho que tem live, as suas lives são fantásticas. Me conta, minha querida. Então, Marcelo, muito obrigada, Cláudia, por esse convite. Camila, adorei conhecer e poder conhecer melhor não só o seu trabalho, mas você também. Estar aqui realmente é uma honra. E dizer que eu tenho um canal lá, o Renata Rodrigues Século XXI, que tem essas lives, Marcelo. Todas as lives estão lá, mais de 200 lives que foram feitas nesse período da quarentena. E a gente vai novamente começar a alimentar agora com... vamos colocar esse programa lá também, e mais algumas outras coisas que nós vamos fazer dentro do canal. No Instagram, eu sou @prof.nata_rodrigues, tudo junto. Então, é só seguir também, que a gente divulga todo mundo, e também tem ali algumas dicas de trabalho. E essa semana eu tive que pegar uma cola. Essa semana eu vou estar junto com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 2, no ciclo de lives de Educação Física e Transtorno do Espectro Autista. O mediador é o Ricardo Andrade. E o canal do Instagram, onde vão ser essas lives, é o @Ricardo Andrade. Então, vai ter muita gente lá, nós vamos estar conversando. E olha o horário, hein? Horário bom, 12:12. Tá bem na hora do almoço, dá para todo mundo assistir. E vai ser, assim, uma forma de nós estarmos debatendo e falando um pouquinho mais sobre o transtorno do espectro autista. Muito bom, galera. Então, não perca a professora Renata Rodrigues aí nas lives essa semana aí, né? Turma, muito obrigado. Se você quiser ver um pouquinho mais, essa pessoa que vos fala, é só seguir o @cucaberta ou seguir o nosso novo projeto, se você gosta de filmes, de séries, desenhos e animes esportivos. Sim, tem muita coisa, nós estamos colocando lá. Você está aí em casa, você precisa de inspiração. Siga o Esporte com Pipoca, galera. Esporte com Pipoca, mais um produto aí, né? Mais um canal de divulgação da consultoria Cucaberta, tá bom? Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência. E na próxima semana a gente volta com mais um programa Crianças em Movimento. Nós aguardamos vocês, pessoal. Beijos, abraços e até semana que vem com mais um programa. Tchau, tchau!